Gratidão pela tua colaboração hoje aqui conosco, com o grupo de leitura. Então, nós estamos hoje, o clube de leitura, que é sobre ensino e metodologias ativas. Hoje nós estamos recebendo o psicólogo Euler Sacramento. Ele trabalha com a parte clínica, também é palestrante, docente, sempre tem feito discussões maravilhosas e alguns pontos que ele traz lá no seu Instagram também muito interessantes. De repente, vocês podem estar seguindo o Euler lá, que eu gosto bastante de acompanhar as discussões. O dia do frio, gostei bastante do teu comentário sobre o frio, uma reflexão que me marcou bastante, Euler. Você está me ouvindo? Que travou um pouquinho. Eu estava mudando a minha rede aqui também, por isso que deu uma travadinha, mas agora tá, sim, consegui ouvir sim, você falando do frio, né, do post. A reflexão que você fez foi maravilhosa, né? A gente tem, às vezes, pontos de vista bem diferentes e você colocou vários deles lá, alguns me marcaram bastante. Então, seja muito bem-vindo, Euler. E hoje a gente vai fazer o nosso bate-papo sobre saúde mental, a questão da aprendizagem socioemocional. E daí eu quero ouvir um pouquinho do seu trabalho na parte clínica, com adolescentes, e a temática dentro do socioemocional que nós trouxemos é a questão do propósito de vida, né? Que foi uma temática que nós conversamos um pouco antes, para que a gente pudesse trazer essa discussão. Como que você fala de propósito de vida lá na perspectiva clínica com os seus pacientes? Uhum. Boa noite, Fabiana. É um grande prazer estar aqui, né? Eu acho que o fato de receber o convite, me senti muito lisonjeado. Tá me escutando bem? Sim, tá ótimo. Uhum. Tá. E a primeira vez que eu tive contato com a Fabiana, não sei se ela vai lembrar, mas foi quando eu dava aula na FAEST, e aí você deu uma oficina sobre metodologias ativas, né, que eu achei muito interessante. 2019, né? Eu lembro. Foi antes da pandemia. E aí eu achei muito fantástico a metodologia, eu gosto dessa questão de tecnologia, né, é um recurso a mais para você também prender a atenção do aluno, né, a gente vê que nesse momento que a gente vive, essa geração, tudo muito rápido, né? E você manter a concentração de um aluno é muito difícil. Então, eu falo que o professor, precisa se reinventar e tem que tirar o chapéu, porque né, você manter... E a metodologia ativa, ela vem justamente para isso, né? Vem para proporcionar. E naquela oficina eu achei muito interessante outras formas de você poder trabalhar com o aluno e trazer a tecnologia. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive contigo. Né? Depois eu levei o Nicolas, né, para você fazer uma avaliação em 2020. Aí eu tive contato, né, com você como mãe mesmo, pessoa, né, não ali profissional. E aí fiquei assim, realmente sinto muito lisonjeado. Então, para quem aí não me conhece, né, meu nome é Euler, eu sou psicólogo clínico aqui na cidade de Tangará da Serra. Minha especialidade é no atendimento de adolescentes, né, e mães, que eu coloco mães, porque normalmente quem chega ao atendimento clínico, na maioria das vezes, são as mulheres mães, na angústia, né, na angústia de tratar o seu filho. Mas eu também acabo, em alguns casos, atendendo a pessoa adulta também, porque faz parte desse processo. E, ultimamente, eu venho trabalhando muito o adolescente com comportamento suicida, né, que é uma especialidade que eu venho me aprofundando. E aí, esse tema, quando você falou, falar sobre propósito de vida, no primeiro momento eu falei, gente, o que eu vou falar? Mas eu falei, aí eu comecei a olhar para a parte clínica mesmo, falei, gente, eu faço isso. Porque se você trabalhar com um adolescente com comportamento suicida, é ajudar essas pessoas para olhar a vida mesmo para além da morte. Uma vez uma adolescente, ela chegou em mim e estava com um comportamento suicida, e aí eu falei para ela, tá, mas qual que é o seu propósito de vida? O que você quer? O que você busca? Ela falou assim, olhou para mim e falou assim, meu propósito de vida é morrer. Bom, já estava definido, né? Isso, já estava. E ela falou assim, não adianta o que você falar, esse é meu propósito de vida. E aquilo me marcou muito.
Porque a gente sempre busca, né? Qual é o nosso propósito de vida? Qual é o nosso propósito de vida? E quando o propósito de vida da pessoa é a morte, né? Então, aí é trabalhar em cima dessa perspectiva para fazer com que ela enxergue outras possibilidades que não seja somente a morte, que é uma forma, então, de você aliviar essa dor de uma forma que não seja no próprio corpo, né? E a ideia da terapia é justamente isso. Então, e aí começa todo um trabalho de encontrar um propósito de vida para essa pessoa, né, que Assim, busque. um comentário, né, Euler, porque essa paciente sua, quando o propósito já era a morte, às vezes a gente tem adolescentes em tentativa, né, pensando com pensamento suicida, mas é porque algum propósito, talvez, que ela não conseguiu alcançar, esse propósito frustrado, foi a morte seria só a consequência de um propósito que ela tinha, né? E essa daí não tinha nenhum resgate. Olha, eu queria ser tal coisa, não estou conseguindo, quero morrer, né? O propósito dela estava definido que era a morte, né? Uma coisa muito profunda, muito marcante mesmo. Isso. E aí eu pensar, e aí você pensa assim, né? E aí, né, como que a gente vai começar a trabalhar isso? Porque se o propósito, a gente fala sobre o propósito, o que é o propósito? É aqui você encontrar algo maior, algo que vai te motivar a acordar todos os dias e entender que a vida não é só aquilo ali, não é sair um pouco do piloto automático, da rotina. Então, aí eu comecei a ter essa difícil missão de mostrar para os meus pacientes que se encontram nessa situação, não só quando chega nesse nível, mas tem outros pacientes que às vezes chegam mesmo realmente assim, sem propósito nenhum, perdido na vida, sem saber o que fazer, né? E eu vou falar um pouquinho da questão do autoconhecimento, mas eu falo que o propósito de vida primeiro tem que ser de dentro para fora, né? A gente precisa se conhecer. Então, a terapia, ela vai ajudar muito nesse sentido. Por quê? Porque no meio desse propósito de vida, a gente precisa entender o que é realmente meu e o que é realmente do outro, o que é da sociedade no geral. Porque às vezes isso está tudo misturado, a gente não tem noção disso. E aí na terapia a gente começa a descobrir primeiro quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente deseja. E aí a gente consegue entender que às vezes aquilo que eu busco, ele não é meu, né? É uma demanda do outro. E aí e aí na adolescência que isso é muito mais, como que é, muito mais forte, né? E aí, por quê? Porque você é um adolescente, você tem um responsável, né? Mas às vezes a gente carrega isso para a vida adulta. Então eu trago como esse propósito de vida, ele é uma poderosa ferramenta para a gente, para atuar na prevenção do suicídio mesmo, entender, porque ela dá razão para a pessoa viver, né? Um sentido de esperança. Oi, Então, Olera, nesse sentido que... a Aisha, licença só um minutinho, ela fez uma pergunta ali, como tá rodando, né, o diálogo entre as Uhum. pessoas, não sei se você está conseguindo visualizar a pergunta dela, senão eu já falo E aqui para esse você, ó. propósito, esse propósito de morte é a falta de recursos para lidar com as dificuldades De um modo geral. para lidar com, de modo geral. É porque assim, quando a gente fala em comportamento, Aisha, né? Isso, Aisha Aisha. Cário. Quando a gente fala em comportamento suicida, Aisha, normalmente existem algumas etapas, né? Então, primeiro tem a ideação do pensamento suicida, né? Depois vem primeiro a ideação, né? Depois vem a tentativa. Ai, me fugiu outra aqui. A ideação, me fugiu o terceiro, mas a princípio primeiro a pessoa pensa, né? Depois a pessoa Aí vai ela vai tentar fazer o planejamento e a isso, tentativa, né? Isso. Aí boa, isso. quando ela começa a traçar os planos, vai ser Isso. enforcado, como que vai ser, já tá com o plano já pronto, né? Então, assim, ó, primeiro é a ideação, né, o pensamento, aí depois vem o planejamento, depois vem a tentativa e, por último, o suicídio. Né? Então, sempre quando fala em comportamento, ele abarca tudo isso. Então, não é uma coisa só. E aí, normalmente, a pessoa que está com esse desejo, esse pensamento de morte, são multifatores, não é uma coisa só. Né? Então, cada pessoa que chega com esse desejo, esse pensamento, esse propósito de vida dessa pessoa, a gente precisa entender primeiro o contexto que essa pessoa está inserida. Né? Porque, às vezes, o pensamento para um pensamento de morte para uma pessoa é diferente do outro. Então, tudo vai depender do contexto que ela está vivendo. No caso da adolescência, é muito forte isso, a questão das amizades, do contexto, da escola, a relação familiar. Então, tem uma N de fatores. Não existe um fator específico. Tanto a gente fala que
o suicídio ele é multifatorial, né? Então, olhar o suicídio pela perspectiva de uma situação só, um fator só, ele é muito complicado porque pode levar, de repente, quem está próximo a um grande sentimento de culpa e achar que, de repente, não pôde enxergar, não conseguiu enxergar, ou não percebeu que a pessoa não estava legal. Então, esse pensamento de morte, ele é multifatorial, não dá para a gente falar que é uma coisa específica só. Não sei se eu consegui responder você, Aisha. Qualquer coisa, Ok, né, vocês vão comentando aqui, que eu vou tá. anotando, e ela colocou ali gratidão. Aí depois a gente vai, no final, respondendo, tá? Eu vou Beleza. anotando aqui. Tá, qualquer coisa que aparecer, você pode me falando também, que às vezes eu não vou enxergar aqui. Tá. Tá, então, Fabiana, acho que para a gente começar, já começamos assim, eu gosto sempre de começar com uma pergunta reflexiva, né? E para as pessoas que estão em busca do propósito, eu gostaria de colocar para vocês aqui. Me diz o que é pior: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Né? Então, essa é uma pergunta, vou repetir novamente aqui para todos, e eu acho que é algo que realmente é para provocação, para mexer mesmo. O que é pior para você que está assistindo essa live? Desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? E aí, alguém aí? Dá um oi, alô, já comenta aí. Difícil, né? Por que eu falo desistir do que quer? É muito difícil. Né? Por que eu falo essa questão que eu trago do desistir do que quer? Porque muitas vezes a gente desiste mesmo do que realmente a gente quer por medo, por insegurança, e muitas vezes até mesmo falta uma fé nas nossas habilidades. Por isso que a terapia é extremamente importante no propósito de vida. Porque o propósito de vida não é só falar, sei lá, pensar em algo genérico. Porque primeiro a gente precisa entender quando a gente desiste do que quer, e aí quantas pessoas que estão aqui assistindo e vai assistir depois, já desistiu do que queria muito. Você fala, gente, mas não faz sentido. Se eu quero muito, por que eu estou desistindo? Quando chega, de repente, na porta a gente desiste. Né? Por medo, por insegurança, por achar que não é capaz. Né? E às vezes você vai, e aí você vai levando essa vida. Né? E é por isso que eu coloco aqui, o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que eu nunca quis? Né? E o que é esse se contentar com o que eu nunca quis? É justamente se contentar com o que a vida está te oferecendo no momento, mesmo que às vezes você está insatisfeito. Sabe aquela pessoa que está sempre satisfeito, está se contentando com aquilo, está na sua zona de conforto? E aí, por isso que eu falo, o que é pior? Né? Você desistir do que você quer, se contentar todo dia acordando, e aí a gente vai do propósito acordando, ai meu Deus, né? E aí indo, fazendo essa zona de conforto, tá reclamando e tá insatisfeito, e tá sempre sofrendo mesmo. E é um sofrimento muito intenso. Né? Novamente aqui, pessoal, o que é pior? Desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? E aí, a gente precisa o quê? Parar de ir contra o que não quer e ir a favor do que quer. Como assim, Euler? A gente sempre fala, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. E aí a gente gasta muita energia preocupado com aquilo que a gente não quer. Né? Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero não sei o que, não sei o que. Isso demanda uma certa energia. Né? Só que assim, pega isso, deixa de lado e foque sua energia naquilo que realmente você sempre quis. Né? Então a gente precisa parar de ir contra aquilo que a gente não quer e focar naquilo que a gente quer, gastar energia em busca do que aquilo, gastar a sua energia em busca daquilo que você quer, quando você sabe. Então a terapia, Fabiana, é justamente isso. É primeiro a gente entender quais são os seus medos, quais são os seus traumas, quais são as suas inseguranças, para depois a gente ir em busca realmente do que a gente gosta, né? Entender quais as habilidades. Então, assim, E nesse contexto com o adolescente, né, Euler, que é o foco ali do teu atendimento clínico, muitas vezes tem toda a projeção do que os pais querem, né? O que o pai está esperando, a mãe, a família, a história dessa família. Então, a projeção, na maioria das vezes, na fase da adolescência, ali, ensino médio, já é pensando na profissão dessa pessoa, se é que ela já não foi construída
de uma forma no ideário familiar desde que já era criança, né? Tentando mascarar algumas habilidades que poderiam surgir ali para a criança e pensando em outra que para a família é algo, né? Ou se a família é uma família de advogados, de engenheiros, você também será, né? Para seguir a carreira da família. Ou temos um comércio e você não vai poder parar porque já era do seu avô esse mercado e agora eu que estou e você que vai assumir aqui. Então, essa questão da projeção do que a família faz também pode gerar um momento de confusão, né, para esse adolescente. E aí ele não consegue encontrar esse propósito ao longo da vida. E aí eu me questiono assim, eu leio para você ajudar nessa discussão. E esse dia a dia, por exemplo, que a criança, o propósito dela para amanhã é brincar. Né? Eu vou para a escola amanhã, depois, que dia que é hoje? Né? Hoje é sexta-feira, é o dia de levar o brinquedo para a escola. E assim ele vai gradativamente com os amiguinhos, é o dia de jogar bola. É o dia que eu faço isso, o dia que a família vai passear, que dia que é férias. Então, o propósito ele está num intervalo de tempo muito curto. Então, quando que nesse ciclo de vida a gente começa a nos preocuparmos um pouco mais nessa projeção que eu começo a me sentir ali perdido e não sei qual que é o meu propósito. Me explica um pouco isso. Isso é muito interessante, Fabiana, e extremamente importante. Eu trabalho com os adolescentes, mas eu também lido com os adultos com essa questão do ciclo se repetir, de que muitas vezes o propósito que às vezes ele acredita que é o dele é apenas uma repetição familiar. Né? É um ciclo familiar e aí a terapia vai ajudar a entender nesse sentido de que o que é seu e o que é da sua família. E na adolescência isso é muito forte, porque o adolescente ainda ele tem pessoas responsáveis por ele. Né? Então, às vezes, ele chega com intenso sofrimento, porque muitas vezes ele não quer, de repente, continuar com as escolhas da família, ou às vezes ele quer fazer algo que ele gostaria, mas às vezes o pai ou a mãe lá não conseguiu num passado, se sentiu frustrado e acha que por agora ter condições melhor, dar esse apoio para o filho e falar, olha, na minha época eu não podia, eu não tinha essa opção, agora eu estou te dando todo apoio para você fazer aquilo que mas claro que tudo isso às vezes é inconsciente, não é dito, aquilo que eu gostaria, né? E aí esse ciclo ele começa a se repetir, como você falou, a criança, o propósito de vida é o brinquedo, o adolescente, por isso você atender um adolescente, atender um adulto é muito diferente, porque o adolescente, ele é muito no presente, no aqui e agora. Tanto é que você pergunta, é muito interessante, eu sempre pergunto para o adolescente, que ele fala, eu não quero ficar velho, não sei o quê, eu pergunto, esse dia eu falou assim, eu falei, mas a gente estava trabalhando essa questão de morte, de pensar na vida e tal, e ela falou, velho, mas qual que é a idade que é ser velho para você? Ela falou, 30 anos já é muito velho. 30. E aí dá para entender que o adolescente ele é muito presente, ele é muito no aqui e agora, ele não pensa lá para frente, fora toda a questão cerebral que está acontecendo ali. Né? Então, hormonal, né? Isso. Então é muito diferente tudo isso. E ainda ele tem que lidar com a questão hormonal, o cérebro está em processo de desenvolvimento, tem que lidar com a escola, tem que lidar com muita coisa que o adulto ele já não tem esse processo, porque ele já passou por isso. Uhum. Então é muito diferente. E aí eu acho interessante esse ciclo que você trouxe, Fabiana, porque se a gente não prestar atenção, a gente leva isso para a vida. Quantos adultos que às vezes estão buscando o seu propósito de vida e acha que é o seu propósito de vida e na terapia ele descobre que aquilo sempre foi um sonho frustrado dos seus pais. Nossa, isso é complexo, né? Porque ele já traçou uma trajetória, às vezes ele já é um profissional, já seguiu um percurso e a insatisfação lá dentro, né? Ou aquele outro desejo fica latente até que consegue por meio da terapia. A gente sabe que nem todos vão buscar ainda terapia, né? Esse é o detalhe. Às vezes a pessoa que não tem o acesso à terapia, não consegue ainda descobrir, convive num contexto que não está se sentindo bem. Às vezes a gente até julga os outros, né? O que será que
a pessoa tem tal comportamento e ela mesma não se descobriu, né? O que ela já passou e concretizou algo que não era o que ela queria. Isso, e aí, às vezes assim, o profissional ele é bem sucedido, né? Ele não é porque ele não está cumprindo o seu propósito, que ele, de repente ele seja bem sucedido mesmo. Só que ele não está insatisfeito, só que ele também não se dá conta de repente, às vezes aquilo não é algo que ele quer, né? De repente é um propósito que já foi da família, foi passado de geração em geração. E tem uma analogia de um poeta que eu acho muito interessante, que ele fala assim, dessa questão de você repetir o ciclo e tal, né? É como você usar um sapato apertado que me deram, né, que te deram, me emprestando um futuro que não me cabia para seguir os passos de quem não chegou aonde gostaria. É um ciclo de insatisfação que eu chamo de vida, né? Então você repetir esse sonho frustrado que vem de gerações e gerações, né? É um sonho, esse sonho ele não precisa ser como se fosse um bastão de frustração hereditária. Né? É aquele sonho que o avô tinha, o avô quis, aí passou para o pai que não deu certo, porque de repente naquele momento não era possível, e agora que para o filho é possível, dá as condições necessárias. Né? Então, e aí você viver isso é como você usar um sapato apertado que te deram, emprestando o futuro que não cabia para seguir os passos de quem ainda não chegou aonde gostaria. Né? Eu acho isso muito forte, porque é justamente isso, né? Esse ciclo de insatisfação que ele traz. Né? Então, assim, aí eu fico imaginando assim, e ele repete, né? Ele traz, ele fala assim, eu fico imaginando o esforço de uma pessoa que tem que fazer para dormir e acordar todos os dias, insatisfeito, e acabar chegando atrasado na vida para onde não quer. Então, você imagina esse processo, essa repetição, esse sofrimento dessa pessoa que, às vezes, como eu falei, às vezes ele não tem consciência. Então, assim, propósito de vida, e aí eu sempre falo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque com a internet, com as questões motivacionais e tal, as pessoas acham que um propósito de vida é só, beleza, vou pensar um propósito de vida aqui, vou ali seguir, e dar uma dose de motivação para você, e aí você, propósito de vida, vou abandonar tudo, vou chutar o pau da barraca, vou sair do emprego na loucura, né? E aí vou buscar o meu propósito de vida, mas a pessoa não sabe nem ainda, né? E aí, agora eu vou. Então, você fala que tem que tomar muito cuidado com isso, porque você tem uma vida, simplesmente chutar o pau da barraca e querer viver na motivação é irresponsabilidade. E nós estamos num momento em que no Instagram e outras redes sociais a gente vê muito, né, o pessoal, venha para o curso tal, e nesse curso você vai descobrir o seu propósito, e até mesmo em empresas. As empresas têm contratado outras empresas que realizam formações, né, capacitação da sua equipe, e para motivar, isso daqui é o que se você estiver aqui, você vai vender, você vai conseguir as suas metas, alcançar a meta da empresa, vai se engajar com a empresa. E às vezes a pessoa nem está satisfeita e nem é naquele local que ele quer permanecer para o resto da vida. E induz a pessoa, às vezes, a permanecer mais um tempo frustrado naquele local que ela não queria estar, porque momentaneamente fluiu, né? Aquilo ali teve um significado. Praticamente, quando a gente fala assim, fez uma lavagem ali, a pessoa levou aquilo por mais um tempo. Então, tem esse ponto que a pessoa compra aquela ideia momentaneamente e depois, novamente, vem aquela sensação de insatisfação, porque aquilo não fazia parte do que ela queria, né? E venda de cursos, né, Euler? Venha seu propósito de vida e você realmente larga tudo e acha que vai conseguir alcançar uma nova, enriquecer, né? Porque geralmente está muito, esses cases de sucesso estão muito vinculados também à questão financeira, quando se vende um produto nesse sentido, né? E realmente assim, é muito perigoso isso, né? Você vai lá e toma uma injeção de motivação, e aí sai no dia seguinte com sangue nos olhos, e é isso, descobri meu propósito de vida, ou às vezes você nem descobre,
E aí eu falar a importância da terapia porque dentro desse propósito existem um monte de fatores, como eu falei, medo, insegurança, traumas, existem traumas aí que de repente às vezes impedem você de buscar algo que de nem buscar, às vezes enxergar algo que você quer, algo que você gostaria, algo que vai te trazer paz, sabe? Quando você entender algo que você sente prazer, porque não é só a propósito de vida, é eu fazer aquilo que eu gosto. Vou contar um caso. Tinha uma mãe que ela tinha um sonho, né? O sonho dela era, não me recordo agora o que que era, e aí ela começou a trabalhar com esse sonho, né? Era fazer, não lembro exatamente o que. Então ela estava feliz, porque ela estava trabalhando com o que gostava e tal, só que esse sonho, esse trabalho dela virou meio que uma obrigação, né? Então aquilo que ela tinha como hobby, que era o prazer que ela aliviava, né? Porque você sabe que a maternidade consome muito, né? Aliviava aquela tensão, né? Era o momento dela. Isso, então se ela encontrou algo que realmente ela relaxava, só que aquilo, aí daquilo ela fez o trabalho, que virou uma obrigação, e aquilo que era prazeroso e que ela achava que era um propósito de vida, virou frustração, que virou obrigação, que depois de um tempo ela não queria mais olhar para aquilo. Falou, não quero mais. E aí ela fez o que? Daquilo que era prazeroso, que era bom, se tornou algo muito ruim para ela. Né? Então, assim, nem sempre o propósito de vida, faça aquilo que você ama. Calma, vamos entender. Né? Vamos entender o que é isso. Claro que fazer o que você gosta é muito bom. Só que o propósito de vida não é tão simples assim. Não é uma forma nem que você fala assim, beleza, descubra o que você gosta e vai lá e faz e pronto. Ponto final. Porque dentro disso tem N fatores, que eu falei, medo, insegurança, trauma, desejo do outro, às vezes bem disfarçado, você acha que é seu porque te dá prazer, mas no final das contas, às vezes você está apenas reproduzindo o sonho frustrado da família que eu coloquei aqui. Né? Então, é extremamente... Tem que tomar cuidado. O propósito de vida, ele precisa existir. Né? Que o propósito vai entrar dentro do projeto. Por quê? Porque o propósito, quando você entende realmente aquilo que você quer, ele vai te motivar. Só que existe diferença, Fabiano, do grande propósito de vida, que eu dividi ele em propósito de vida grandioso e cotidiano. Porque na mídia, nessa altura do campeonato, a gente sempre escuta muito assim, fulano descobriu o seu propósito, largou tudo e foi. Foi mudar o mundo. Né? Então, e aí o que acontece? Isso gera muito sofrimento para aquelas pessoas que estão em busca do seu propósito, mas não é algo tão grandioso. As pessoas acham que propósito de vida é algo grandioso, que precisa mudar o mundo e aquela coisa assim, e não. Existe um propósito de vida grandioso que às vezes não vai ser para você. Pode ser para outras pessoas, mas não é para você. E existe o propósito de vida do cotidiano mesmo. Aquelas coisas que nos dá prazer, que nos motiva no dia a dia, nas pequenas coisas. Só que a gente está tão com essa ficção de que o propósito de vida precisa ser algo grandioso, que eu preciso mudar o mundo. Às vezes o seu propósito de vida, você pode mudar a vida de quem está ali ao seu redor. Você pode mudar a vida do seu filho, do seu esposo, da sua família, e isso te dá muito prazer. Né? O que me dá, por exemplo, muito prazer é no sábado, quando eu acordo, porque normalmente quando eu acordo, minha filha, durante a semana, minha filha tá dormindo, então eu vou trabalhar, eu não a vejo, mas aí no fim de semana eu tenho essa oportunidade. Né, de ver, isso é muito prazeroso para mim. Então são nas pequenas coisas, nos detalhes, que às vezes existe o nosso propósito. Só que às vezes a gente está tão bitolado ali em encontrar algo muito maior, que não sei o quê, que é mudar o mundo e tal, e não percebe, e às vezes você nunca vai ter esse propósito grandioso e tá tudo bem. E daí vive o cotidiano em busca desse maior que é vendido na mídia, né? E eu acho que com o acesso das pessoas hoje às redes sociais e de uma forma tão mais fácil, as pessoas acabam sempre nesse ideário de buscar um propósito grande, esquecendo do que ele vive, ou vivendo a sua rotina, que já é o seu propósito, de uma forma frustrada. Né? A gente tem esse lado também, que eu acho que é o que você tinha comentado um pouquinho do mito, né? Do mito desse propósito que está sendo comercializado. Resumindo, acho que a gente pode até falar assim, né, Euler, que é comercializado, que vem lá um pouquinho, uma demonstração, e dali você vende-se um produto e que você, a partir dali, basicamente vai conseguir o seu propósito. Nada de uma terapia, de um processo, que isso daí é processual, né? Quando a gente busca para encontrar esse propósito, é um processo e uma jornada longa.
Isso, o propósito de vida, ele não é, o propósito de vida, ele não é um destino final, né? É um caminhar, porque é, você vai passando vários momentos, várias etapas da sua vida que você vai fazendo novos propósitos de vida. Ele não pode ser um único propósito se você vai do início ao fim, porque a gente muda nesse processo, né? A gente envelhece, a gente tem experiência, a gente convive com outras pessoas. Então não existe um único processo. Às vezes, o propósito de vida são metas pequenas ali que você tem, né, no dia a dia e tal, que você vai vivenciando tudo isso. E às vezes as pessoas chegam até mim extremamente angustiadas, com um sofrimento muito intenso, falam, meu Deus, eu não sei, que eu já tenho 30 anos e não sei o que eu quero da vida, eu já sei, e aí vai pensando por quê? Porque tem essa ideia errada de que o propósito de vida é algo grandioso, que quando eu descobrir vai ser assim, ó, mudei a vida. Né? Por quê? Porque existem sim esses cases de sucesso que a pessoa sai igual, por exemplo, acho que foi essa semana passada que eu vi na internet que teve um americano que ele naufragou acho que no Oceano Pacífico, e ele ficou um mês, o barco dele descarregou a bateria, não sei como funciona, ele ficou um mês, levou um mês para encontrar ele, né? E aí depois, aí durante esses 30 dias, o barco dele virou, ele ficou num bote, bem enredo de filme mesmo. Eu lembro, Isso, ficou à deriva. E aí depois eu fui ler a história dele, né? Ele falando que ele começou, porque a ideia dele era dar a volta ao mundo com o barco dele. E aí ele há alguns anos atrás, ele descobriu que estava com câncer, né? Então, a partir disso, ele se reorganizou a vida dele, começou a encontrar mais propósitos na vida dele. E aí, um dos objetivos era justamente dar a volta ao mundo, porque ele gostava muito disso, e ele foi seguir esse propósito. Então, assim, são histórias que a gente vê e lê e fala, nossa, então eu preciso ter um propósito que vai se mudar minha vida da água para o vinho. E às vezes não é isso. Às vezes o seu propósito não necessariamente precisa ser você sair da onde está e ir para o mundo. Claro que existem, mas pode ser que depende do seu propósito, seja apenas você olhar o seu cotidiano com os olhos diferentes, né, e reconhecer de repente ali onde te traz gratidão, prazer e mudar às vezes a sua forma de relacionar com as pessoas, né? Então esse grande mito do propósito de vida traz justamente isso, ele traz muito sofrimento para quem ainda não encontrou esse propósito e acha que tem obrigação de encontrar esse grande propósito. Chega, meu Deus, eu não sei o que eu faço, e você vê assim, não, peraí, vamos entender, né? E aí dentro, como eu falei, dentro desse propósito existem medos, inseguranças, traumas, existem repetição de ciclos, frustrações de gerações passadas, né? Então, é importante a gente viver o nosso sonho, viver sem planejar, né? É importante a gente planejar o nosso sonho, mas a gente precisa focar no presente, né? Não dá para viver só de sonho, né? A gente precisa agir porque tudo que acontece é no presente. O futuro a gente planeja, mas o presente a gente vive. Quando a gente está triste, a gente está feliz, alegre, com raiva, é tudo no presente que se dá, né? Então, é sempre importante também a gente respeitar o sonho das pessoas, que esse poeta ele fala de novo assim, ó, sobre a questão do sonho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala assim, ó, quando alguém tiver um sonho, respeite, porque para dizer que é impossível já basta a realidade, né? Então, às vezes a gente porque o sonho ele vai manter essa esperança de uma vida melhor, de, sei lá, ser uma pessoa melhor e tal. Só que a gente precisa entender que a gente vive no presente. Então a gente precisa encontrar o propósito no aqui e agora. Né? E aí você consegue se permitir o quê? A superar certos medos, que às vezes só está na nossa cabeça. Né? As inseguranças, quando você começa a olhar para o presente, focar, você começa a perceber algumas habilidades que você tem, que às vezes impede de buscar o propósito. Eu volto lá na pergunta inicial, para quem lembra, o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Né? E aí ele fala, é preciso parar de ir contra o que não quer e ir a favor do que sempre quis. Né? Então gaste energia para você buscar aquilo que você quer, aquilo que você tem vontade, e não só ficar falando, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não vou aquilo, não sei o que, isso é automático. Essa questão da negação, ela é automática na nossa cabeça. Quando surge alguma oportunidade
em que é diferente quando a gente precisa sair da zona de conforto, quando a gente precisa se expor, vem os pensamentos negativos de que não vai dar conta, de que eu não quero, que não é possível, que isso não é para mim, né? E aí, às vezes, confunde, e se for? Mas aí que a gente precisa, aí entra a terapia, para trabalhar todas essas questões, porque às vezes o seu propósito de vida está naquele medo que você tem. Às vezes o seu propósito de vida está justamente naquela insegurança que você tem, por conta disso você não faz alguma coisa. E aí, às vezes, aqui Euler, só falando o comentário, né, que o Luiz colocou ali, o Luiz Solino, que a sociedade olha o propósito das pessoas ligadas ao dinheiro, que é o que a gente vê muito, né, acho que até a família já projeta uma profissão que ela acha que aquilo vai dar uma segurança financeira para o filho, e é isso que você tem que seguir. E aí a Mayra respondeu que houve um comentário ali inicial, a questão do desenvolvimento do cérebro, que você tinha falado um pouquinho do adolescente, as questões hormonais, o cérebro ali desenvolvendo, e alguém, né, tinha perguntado, por volta dos 25 anos, a Mayra, que trabalha com a questão da neurociência também, ela respondeu aqui que até a terceira década, né, então até os 30 anos ainda está em fase que esse auge do desenvolvimento é em torno mesmo dos 14 anos. Porque a gente sabe que do bebê, né, do nascimento até os 3 anos, tem toda essa questão de modulação do sistema nervoso, dos níveis de cortisol e o desenvolvimento, então, né, só respondendo aí, até os 30 anos, com auge por volta dos 14, que é a fase da adolescência, que você trabalha de uma forma mais focada na sua clínica, né? Sim. Perfeito comentário. Mayra, né? Isso. E daí também a questão desse trabalho que você faz com adolescentes, e levando um pouquinho no contexto que o Luiz colocou ali, a questão do dinheiro, né? Que eu acho que é o propósito em busca desse dinheiro, do financeiro, ele vem em todas as fases ali da vida, da adolescência para frente, é um foco, né? Ou sobre os cuidados do pai, depois que você já está profissional, o que eu possa conseguir de propósito. Pensando na influência da sociedade nesse propósito do adolescente, porque o convívio com amigos, ou o que está em voga naquele momento na sociedade, porque às vezes é uma determinada vestimenta, ou na mídia está falando que tem que ter determinados comportamentos para você fazer parte daquele nicho, daquele grupo, que é aquela identidade de grupo, né? Para você fazer parte desse grupo, se você não segue aqueles padrões estipulados pelo grupo, você não se sente pertencente, e aí talvez eu queria saber se a partir dali, essa influência desse convívio fora do ambiente familiar, que pode levar o adolescente a esses pensamentos suicidas, que é o que você trabalha também, né? O quanto de peso tem esse grupo externo do cenário familiar para que esse adolescente também chegue a pensar no suicídio. Porque né, você falou que é multifatorial, que sempre vai ter, mas na sua clínica, na sua prática clínica, além desse contexto familiar, prevalece ou é muito comentado também, como que é o comentário que eles trazem em relação aos amigos? A adolescência ela é uma fase bem específica, né? Porque a criança ainda você tem um certo cuidado. Então, a criança, assim, se você quer que ela vá em algum lugar, você pega ela e vai, você leva, você pega, que eu falo assim, você carrega, não, vamos, né? O adolescente não é assim, né? Então, é uma etapa de desafios para muitos pais. Por quê? Porque o adolescente ele começa a ter as suas ideias próprias, a sua ideologia, e que muitas vezes é diferente dos pais, e às vezes o comportamento rebelde que as pessoas dizem, né, muitas vezes ele é o oposto do que os pais acreditam, que é justamente para bater de frente, né, de repente aquela família que é muito religiosa, e você vê o adolescente meio vida louca, assim, né, não condizendo com todo o contexto familiar. Isso tem muito da adolescência, descobertas, as aventuras, e aí a adolescência é grupo. Não tem, a adolescência ela é muito grupo. Hoje tem a questão do grupo digital, mas o adolescente ele começa a se identificar justamente com aquelas pessoas que pensam igual, né? E aí
no mundo, no meio digital, está muito mais fácil, porque você é muito mais fácil encontrar quem pensa igual a você, seja por coisas ruins ou não. Na nossa época, quando não tinha WhatsApp, essas questões assim, você precisava encontrar pessoalmente. Uhum. Né? Então, era muito mais difícil você encontrar, mas era possível, mas é muito mais difícil. Hoje já tem meio digital. Quando eu atendo adolescentes que se autolesionam, né? E aí, assim, já muitos atendem que eles participavam de grupos de autolesão. Né? Então, você pensa, o adolescente ele já está fragilizado por N fatores, porque tem a questão familiar também, tem todo um contexto familiar que não dá para descartar, mas aí junta também o que? A questão do grupo, que o adolescente ele é muito grupo mesmo, então assim, ele precisa da aceitação, né? O adolescente ele está nesse processo, e, por exemplo, se o adolescente ele tem uma autoestima baixa, o ambiente familiar também não acolhe esse adolescente de forma amorosa, e aí quando ele leva para o grupo ali, ele está fragilizado também. Às vezes esse grupo, esse meio social, ele pode sim ser um gatilho. Tá? Pode sim ser um gatilho para que ele possa vir se autolesionar, de repente tentar e aí, o suicídio. Não, pode ser que não seja o que causou, mas pode ser um gatilho justamente por não ter, às vezes, esse apoio familiar aí, né? Então o social ele vem sim com um possível gatilho dependendo do contexto familiar de cada adolescente, mas não dá para descartar o meio social do adolescente de jeito nenhum, não tem como descartar. Ele está fragilizado, né? Então, até você falando dessa questão religiosa, uma amiga terça-feira conversando comigo, e ela citou os exemplos, né, com a filha, que hoje já não é mais adolescente, mas da trajetória que ela cursou e que, né, nesse contexto familiar, o sucesso que ela obteve hoje observando, mas ela colocou exatamente essa questão de não bater de frente, de não dizer não. Ela falou para mim, para eu ir num show, por exemplo, de rock, nunca foi o que a gente queria, até pelas opções religiosas e tudo, que ela, né, não exatamente igreja, mas o contexto de religião, opção da família. Mas ela falou, ela queria ver o que era. Eu não ia dizer não porque nós seguimos, né, tal local e ali a gente não vai. Mas ela foi e levou. Ela falou, só que você, na idade que você tá, eu vou te acompanhar. Então ela foi levando onde, quero no show tal, quero em tal lugar. Então a gente vai junto e com o passar do tempo, ela foi observando que ali não tinha as pessoas com que ela tinha uma identidade, desde desse apoio familiar. Então eu achei tão interessante esse relato dela enquanto mãe, enquanto família, porque se ela tivesse colocado uma imposição, ela tinha muito claro isso, que a tendência era, se eu não posso aqui, eu busco, né, me identificar e o suporte fora de casa. Então, como ela teve esse suporte para vivenciar ali a situação, foi muito interessante o exemplo que ela deu enquanto mãe, enquanto família, gostei muito de ouvir. Até mesmo de vestimenta, ela colocou algo que eu achei muito interessante, que na época ela queria comprar uma bota, que tinha uma identidade com um grupo, acho que, não sei se era de funk, alguma coisa assim, e ela falou assim, mas será que você vai querer, né? Além de ter um valor agregado meio alto, ela falou, não era nem só a questão do valor, mas será que você quer? Daí ela, né, ela falou, então vamos fazer assim, a gente vai num shopping, vamos sentar, aí lá perto do cinema, você vai olhar, vai observar, ver se as pessoas que estão usando, se você se identifica com esse grupo. Se você se identificar, tudo bem, a gente sai de lá e compra. E quando ela parou para observar, e ali elas foram mãe e filha conversando, ela falou, realmente eu acho que não é o que eu quero. E não quis mais, mas ela tomou a decisão porque ela teve a oportunidade de olhar, de dialogar, né? Não foi um não, eu não vai usar jamais. Então, acho que esse processo da família, desse suporte, esse olhar é extremamente importante, né, Euler? Sim, existem alguns acontecimentos que vai acontecer somente na adolescência mesmo, né? Então, se a gente for pegar aqui a adolescência em termos de lei, ela vai dos 12 aos 17, 18 incompleto, né? Então, é um tempo muito curto. Você vê assim, a infância vai até 11, né? E a adolescência dos 12 aos 18 incompleto. Então, é um período curto e, às vezes, o adolescente ele vai viver algumas situações, Sabrina, nesse momento. O problema é que, às vezes, os pais eles batem de frente no sentido de que acreditam que
vai ser para sempre. Vai Por perdurar, exemplo, né? Se eu deixar isso adolescente... acontecer agora, perdi meu filho, né? Eu vou deixar ir num show de rock, eu sou evangélico, agora acabou a vida, vai querer ir achando, né? Porque não faz parte do segmento, da opção familiar. Vai ser para sempre. Sim, às vezes os pais, eles, por exemplo, o adolescente que resolve pintar o cabelo, né? Às vezes isso se torna um conflito tão grande na família, tão grande a ponto de realmente de se tornar uma relação desrespeitosa entre pais, filhos, mães e filhos. E a gente fala, mas espera aí, né? O que vai afetar isso a longo prazo? Porque o adolescente ele é muito presente. E às vezes ele realmente precisa dos pais para falar assim, quando se trata de questão de segurança, as coisas, falam, não, peraí, né? Você precisa, você pode fazer algumas coisas na adolescência, mas você precisa se manter vivo para continuar a vida, né? Porque eles não veem o futuro. Mas então, assim, alguns comportamentos que da adolescência mesmo, a gente precisa o que? Apenas estar por perto, né? No sentido de se preocupar com a segurança, porque ele fala assim, o adolescente, ele precisa de liberdade, mas não tanta liberdade a ponto que ele não possa escolher o que ele vai querer, né? Então, assim, você pode dar uma opção para o adolescente, mas não tantas opções a ponto que ele não saiba o que escolher. Então, assim, é importante você limitar, né, as opções. Porque às vezes o pai acha, estou sendo permissivo para tudo, eu tenho que colocar um limite. Então, a gente tem que ter, né, aqui em casa, até com o pequeno mesmo, quer uma coisa, olha, tem essa e essa, por mais que não vai ser a que ele quer de repente, mas ele teve a opção de escolher, e daí a gente vai explicar o porquê que não pode atender o pedido naquele momento, o porquê que pode, né? Então, porque o cabelo vai crescer, a tinta vai sair, e aí criou-se um conflito que às vezes gera até agressão física, né? Porque às vezes os pais falam, olha, se não fizer vai ficar de castigo, ou você vai apanhar porque aqui na família ninguém nunca pintou o cabelo. Então, infelizmente, às vezes o pai e a mãe tá agindo também, não é nem achando que está protegendo o filho, né? Tem todo esse amadurecimento da família. Às vezes o pai e a mãe, eles fazem na melhor da intenção, só que assim, o adolescente, ele precisa de regra, isso é muito claro, ele precisa ter regras. Só que essas regras, elas podem ser construídas com um adolescente. Não tem que ser algo autoritário de cima para baixo e ponto, acabou. Né? Não estou falando aqui que tem que deixar livre. Não, precisa de regras sim. Só que quando você constrói essa regra com o seu filho, a chance dele participar efetivamente dessa regra é muito maior. Né? E não fica aquele embate sempre. Né? E aí isso gera muito cansaço, desgaste emocional, e aí o pai ou a mãe fica com aquele sentimento de que está fazendo as coisas errado, de onde foi que eu errei, e aí começa a se sentir culpa, e acha que está fazendo tudo errado, e aí vira uma bola de neve isso aí, tanto do lado dos pais quanto do lado dos adolescentes também. E aí vira uma série de insatisfações que acaba acarretando em fatores aí psicológicos, às vezes até físicos. Né? E então, Euleri, daí nesse contexto, você tem mais algo, como a gente comentando? O que você pensou? E aí eu só terminar com a frase que esse poeta ele fala, né, sobre a questão do propósito. Ele fala assim, não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que faz você se sentir vivo e vá fazer isso. Né? E quando eu falo dessa forma, não é olhando apenas o grande propósito. Né? Às vezes, por exemplo, um dos propósitos pequenos e cotidiano é estar com a minha filha no sábado de manhã, isso é muito bom. Né? Então, assim, pergunte o que faz você sentir vivo e vá fazer isso. Olhar para o seu dia a dia mesmo. Então, existem os grandes propósitos e também existe o propósito cotidiano. Né? Então, não focar só nesse mito do propósito de abandonar tudo, chutar o pau da barraca e ser feliz com um grande propósito, quando às vezes você já está sendo feliz no seu dia a dia ali. Só que a gente não consegue enxergar. Por isso que eu falo, muitas vezes, a terapia ela vem justamente para auxiliar você nesse propósito, que a terapia ela vai te mostrar, né, a questão dos seus medos, dos seus traumas também, o que é seu, o que é uma herança familiar, né, o que são frustrações hereditárias, né, que de repente o seu bisavô não conseguiu, e aí o seu avô vai, não sei o quê. E aí, de repente, no seu momento, os seus pais têm condições melhores, né, de apoiar, de repente, aquilo que ele não teve. E aí, acho que por conta disso, você meio que de forma inconsciente, você tem uma obrigação de cumprir, e aí vai vivendo, né?
de suprir esse ciclo familiar, ele acaba se repetindo, e aí às vezes você conquista muita coisa, mas parece que falta alguma coisa, né? Mas muitas vezes você não consegue identificar. Eu até queria deixar aqui para o pessoal também a sugestão daquele livro do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido, né? Ele tem além, tem outros livros Uhum. também, mas a autora comentou do livro aqui. Acho que foi o primeiro livro que eu li na graduação na disciplina de Psicologia da Educação. É maravilhoso o autor, o contexto. Primeiro, na primeira parte, né? Acho que ele traz a logoterapia, se não estou enganada, na segunda parte do livro, e na primeira parte é a história de vida dele que ele viveu, mas esse livro Em Busca de Sentido, ele é para nós que somos também docentes, a maioria das pessoas que estão aqui no grupo são professores da educação básica e do ensino superior, é interessante para nós, ou até mesmo como uma sugestão, se o nosso aluno está, a gente percebe, né, que ele pode estar numa situação conflituosa, dependendo se é lá no ensino superior, da maturidade do aluno, é uma literatura também bem interessante, porque eu achei fácil o exemplo que esse autor traz, porque ele traz o exemplo como que ele fez para buscar sentido naquele momento que ele passava lá na Segunda Guerra. Então, a história, eu acho ela até bem didática. E daí, eu acho que para a gente encerrar um pouquinho, como o nosso grupo aqui, a maioria nós estamos com professores, além de pensarmos um pouquinho no nosso propósito, como que seria, você sugere, se a gente percebe esse adolescente ou esse jovem, ou às vezes a gente encontra no ensino universitário, já temos alunos que já estão numa segunda graduação, ou desistiu já de duas graduações, já está lá na terceira tentativa, ou às vezes realmente já está numa fase que exerceu a sua profissão anterior por muitos anos e agora resolveu tentar uma nova graduação e com a perspectiva real de atuar com essa nova formação que ele está buscando, e como que nós poderemos assim atuar, né, diante de um contexto. A gente percebe que o aluno está meio perdido, ou se quem está na educação básica encontra com a maior frequência esse aluno com pensamentos suicidas, ou a gente vê comportamentos que ele está se sentindo perdido, que suporte, além do encaminhamento que a gente pode ali pensar, ou perceber as nuances para que a gente possa pelo menos encaminhar esse aluno para o núcleo psicopedagógico que as instituições têm. E isso é muito interessante, Fabiano, porque às vezes quando o aluno ele está realmente assim, meio sem rumo, né, entre outras questões biopsicossociais que tem, né, a questão familiar e tal, uma vez nós fomos numa escola, de 2018 a 2019 eu trabalhei aqui em Tangará na Secretaria de Educação, por um ano, né, e aí nós fomos numa escola, e num momento de desabafo, a professora estava lá revoltada, cansada, estressada, como é o ambiente de vocês mesmo, assim, vem professores já cansados mesmo, assim, pelo ambiente, a saúde mental e tudo, então ela estava bem cansada, e aí nós fomos falar, não lembro, era o que, era um tema, e ela falou assim, porque agora o professor, ela era do ensino fundamental, porque agora tudo é escola, tudo é escola. Dengue tem que a escola tem que falar. Quando não sei o que, a escola tem que falar. Né? Então, tudo remete na escola. Né? Justamente dizer, todo o assunto, o primeiro lugar é a escola. Né? Então, o professor tem que saber lidar com N fatores. Uhum. O professor, além da formação que tem, aí tem que lidar com N fatores aí, várias especialidades ainda que acabam delegando para o professor. Né? Isso, agregando. E aí, no momento, assim, ela tava extremamente revoltada, e ela pôs para fora que tinha que aprender tudo, que tudo era escola, tudo era professor e tal, mas muitas vezes esse aluno ele vai se identificar com o professor ali mesmo, né, o professor ou algum funcionário da escola, e aí às vezes uma sensibilidade, eu sempre falo que às vezes só acolher já faz um bem muito grande. Às vezes você precisa acolher no sentido de perguntar mesmo para a pessoa, né? Quando alguém manifesta algum pensamento de se matar, suicida, alguma coisa assim, a primeira coisa que as pessoas têm instintivamente fazer
tá doido, para com isso, vira essa boca para lá, não fala isso, né? E aí, nesse momento, quando você faz isso, você acaba bloqueando essa pessoa de falar qualquer coisa que viria depois disso. Então, eu sempre falo quando pro professor que tá numa situação assim, e algum aluno que às vezes é até mais próximo, pergunta o porquê, né? O porquê que você quer, o que está acontecendo, né? Para que você possa deixar o aluno falar, né? E aí recorrer, nesse caso específico, né, de comportamento suicida, e recorrer aos serviços que tem no município, né? Ou o CAPS, no caso aqui em Tangará da Serra, alguns não tem, mas tem o CAPS também para você encaminhar. Mas na escola o que pode fazer é acolher. Né, acolher no sentido de perguntar mesmo, e não proibir, que não pode falar, Deus o livre, olha, me promete, não vai fazer mais isso, porque é sobre o sofrimento, né, que o adolescente sente. Então, a melhor forma nessa situação é escutar, acolher e falar, olha, e deixar bem claro para o adolescente, falou, olha, eu posso, de repente não é minha área e tal, eu consigo escutar, mas eu posso procurar ajuda para você, uma ajuda profissional, né? E perguntar, né? Porque quando o adolescente ele vem falar isso é porque realmente ele precisa de ajuda. Ele só não fala assim, ele não fala para se aparecer, não, ele fala porque está sofrendo e precisa de ajuda. Então, acolher é o melhor caminho. Acolhe, escuta e aí ofereça ajuda mesmo. Fala, eu vou procurar algum profissional, algum lugar que te ajude, nesse sentido da questão do comportamento suicida, né? E o sentido, igual como você trouxe para a questão da graduação, quando você percebe que aquele adolescente está perdido também, né? Você pode conversar e falar mesmo, olha, eu estou percebendo que, né, conversar sobre esse sentimento que você, essa percepção que você teve sobre ele, sobre de repente ele não está bem, no curso, de repente está pensando em desistir, né? Eu sempre falo que a pergunta é muito poderosa, né? Quando você percebe alguma coisa e pergunta, e deixe que o aluno ele fale, porque às vezes, como você falou, às vezes é uma vontade dos pais, né? Às vezes, de repente, é alguém que ele admira ali, quis fazer, então eu acho que sempre, sempre, sempre importante é escutar para ouvir realmente o que levou essa pessoa a tomar determinadas escolhas e você, de repente, orientar na medida do possível. É que enquanto professor, e de repente, se a gente estiver no ensino fundamental com adolescentes, é muito importante nesse acolhimento, pela experiência que eu tive há alguns anos na educação básica, nós também não falarmos, vem aqui que eu vou contar para o seu pai, né? Eu acho que essa sua fala foi muito importante. Você gostaria que eu te encaminhasse, que você tivesse um suporte de um profissional, porque se ele já chega ali para falar com o professor, é porque em casa já não está muito legal, ou ele não tem aquela liberdade. Se a gente remete a família de novo, né, volta para um processo de onde ele já está vindo para falar, isso pode inibi-lo, né, de falar. A Mayra colocou ali, que a gestão emocional deveria constar no currículo. Acredito que formaríamos adultos emocionalmente mais fortes do que vemos hoje. Realmente, Mayra, e tem várias escolas, como eu estou com o pequeno, né, numa fase, eu falo, eu tenho um que já está lá com quase 27, esse ano o Murilo faz 27 e o Nicolas aí quase 6. Mas, em virtude do pequeno, eu tenho seguido, infelizmente, a gente não tem, em cidades menores, outras possibilidades de escolas com currículos diferenciados. Mas eu acompanho algumas escolas que já têm toda essa perspectiva da gestão emocional, porque quando a gente pensa na educação dos filhos, os pais, o discurso está muito na questão conteudista, né? Eu quero que meu filho seja um médico e eu quero que ele estude na melhor escola, porque ele tem um vestibular, o que ele vai alcançar se eu pensar. Então, quando a própria família, na maioria das vezes, a tendência é buscar uma escola que tenha um conceito numérico e que esse conceito ele foi obtido a partir de notas e de conteúdos e, enfim, todo esse contexto científico de conteúdo. E olhar o que o currículo, o que a escola trabalha, como é a questão da trabalho em equipe, a gestão das emoções. Então, eu acompanho algumas que são tão diferenciadas, essa questão da liberdade de horários, o ambiente em que acontece o processo de ensino,
é tão interessante quando a gente vê, Mayra, eu acho que seria mesmo na questão de políticas públicas para a educação nós discutirmos. Isso pensando na educação básica e pensando na educação superior, no currículo de todas as profissões, é extremamente importante também que esse conteúdo da gestão emocional nossa, enquanto futuros profissionais, se nós pensarmos aí, por exemplo, ainda estou na minha graduação de Ciências Biológicas, que foi a que eu fiz. Eu não estudei isso, né? Eu tive a oportunidade na psicologia da educação de falar um pouquinho em busca de sentido, mas isso foi uma extração que a minha professora resolveu fazer quando ela estava ministrando aula. Foi uma opção dela dentro daquela ementa que ela quis dar esse foco, mas a gente não vê algo dentro de um currículo também no ensino universitário que proporcione essa formação para a nossa autogestão, né, que foi a proposta que a autora disse na live agora do dia 28. Eu escrevi o livro pensando que as pessoas devem primeiro praticar todas as metodologias que eu apresento aqui no livro, né, as estratégias que eu trouxe para depois tentar atender o outro, né? Como que eu estou fazendo a minha autogestão. E também ajudar na gestão do outro, porque se a gente consegue ter essa formação, nós conseguimos melhorar o nosso e depois, consequentemente, poder atender. Então, acho que o currículo é algo fundamental para que nós possamos pensar, né? E tentar ali nas possibilidades nossas e trazendo essas discussões à tona e que elas possam ser realmente implementadas e sair do discurso teórico e, de repente, incluindo ali na prática nossa do trabalho. E eu acho assim, eu ler também, já estou aqui falando mais que convidado. Então, eu acho que além da inclusão no currículo, nós, enquanto grupos aqui do Clube de Leitura, nós estamos aí com 250, um pouquinho mais de 250 membros, e que estamos tendo a oportunidade dessa discussão. E cada um no seu cenário do trabalho, seja no contexto da educação ou não, nós estamos tendo a oportunidade de refletirmos um pouco mais e pensarmos o que eu consigo fazer, por mais que não está no meu currículo, mas eu, Fabiana, a partir do momento que estou discutindo isso, como eu posso melhorar a minha rotina, né? O que eu consigo mudar ali no meu trabalho a partir de agora. Então, acho que a gente vai agregando gradativamente nesse coletivo e tentando mudar a nossa atuação também no dia a dia. A Mayra, que tem, né, participado, comentado aqui, é uma colega de trabalho, particularmente uma amiga, e nós trabalhamos aqui no curso de medicina. Então, a gente tem um contexto assim de meninos muito jovens que já chegaram no curso de medicina. Tem outro grupo também que sempre está bem mesclado as nossas turmas, que já está na sua segunda graduação, que já está atuando como profissional e que resolveu mudar ou resolveu, a partir de uma estabilidade profissional, tentar agora, realmente tinha um propósito e não foi possível alcançar, mas agora que eu já tenho uma primeira graduação, estou financeiramente estável, eu vou tentar realmente fazer o curso de medicina, que era talvez um sonho, né, que não tinha sido concretizado, e encontramos alguns, Euler, com realmente a questão da ideação suicida. A professora Ana Paula, que é psicóloga, não sei se ela permanece agora na live aqui conosco também, ela vai fazer uma live semana que vem, e a gente às vezes lida muito com o contexto dos meninos muito tensos, vem de 2, 3 anos de cursinho, aí eu não sei, né, a gente não tem o contato especificamente com cada um, mas tem essa questão da projeção de ser um curso muito projetado e idealizado pela família, desde que nasce, né, acho que historicamente no Brasil a engenharia e a medicina, meu filho vai nascer, vai ser médico quando crescer. A gente tem uma história, né, infelizmente, da história do Brasil mesmo, vai ser médico e vai ser engenheiro. E aí, às vezes, chega e está naquela tensão, não conseguiu entrar, mas será que eu consegui entrar onde eu queria entrar? Ou eu entrei aqui porque a minha família fez essa trajetória, esse percurso para mim? Então, esses conflitos são extremamente importantes, e nós encontramos isso daí, geralmente a gente tem que encaminhar, e eles, acho que os professores que talvez dê um pouquinho mais de abertura, a gente consegue ver que eles chegam de mansinho, né, e que apresentam alguma situação que não está muito legal, e a gente precisa realmente saber, né, saber acolher e direcionar para um atendimento específico, né? Sim. E aí o professor também precisa estar bem, né?
para conseguir acolher, porque realmente vocês lidam com muitas demandas, né? Muitas mesmo, e às vezes também o professor também não está bem, aí tem todo, você lidar com vários, com os alunos, são vários tipos de alunos, cada vivência cultural, é muita, realmente vocês, olha, vocês lidam com muita coisa. É como essa professora que você mencionou, né? Ela ficou aparentemente desesperada, porque ela falou assim: eu estudei, por Sim. exemplo, de repente eu estudei ciências biológicas, eu achei que eu ia lá ministrar a minha disciplina, agora eu tenho que dar conta de tanta coisa, né? É, E isso, eu acho que isso remete ao que a Mayra falou também. Acho que a gente, na hora da escolha da profissão e da graduação, a partir do momento que você entra na carreira docente, a gente tem que saber todos esses fatores que são paralelos à nossa atuação. Que a nossa atuação ela não se restringe especificamente ao ensino do conteúdo daquela disciplina. E, infelizmente, muitos colegas, ou talvez com uma forma de autopreservação, para não se envolver, já resolve tentar, né, colocar uma barreira e fala assim: eu vim aqui para dar aula de matemática, e matemática que eu vou ensinar, eu não quero nem saber. Tem esse. A gente tem muitos assim, né, eu falo assim: eu estou aqui para ensinar isso, eu vou virar as costas, eu passei meu conteúdo, o aluno que se vire. Mas o contexto da escola, ele é extremamente importante. É a nossa trajetória de vida começa lá na pré-escola e vai até a universidade. É ali que a gente passa boa parte das horas do nosso dia, né? Depois que a gente ingressa na educação infantil. Então, quem está no processo da educação, seja lá da educação infantil até o ensino superior, tem que saber que é um grupo mesclado, mas que não vai se restringir só ao conteúdo. Acho que isso é extremamente importante. E cuidarmos, é lógico, da nossa saúde mental, porque senão a gente não vai conseguir sequer, às vezes, enxergar que o outro está precisando de uma ajuda, né? é. Isso aí, Fábio. Falou Então muito bem. tá. Muito obrigada, Euler. Foi uma satisfação ter você aqui conosco. Permaneça lá no nosso grupo. Eu sei que na Com rotina, certeza. né? Às vezes a gente vai mudar de livro agora, depois já estou aí com uma ideia para um terceiro. Os autores do livro, só passando um recadinho para o pessoal que está aqui. Os dois autores do próximo livro já sinalizaram que vão participar conosco também lá no clube. Então é um momento muito enriquecedor que nós estamos tendo. Eu agradeço, porque eu sei da tua rotina de trabalho na clínica, como palestrante, e você ter se disponibilizado, cedido parte do teu tempo aqui, foi uma honra, eu agradeço muito mesmo. E no que nós pudermos aí compartilhar, e depois, a hora que você quiser também colocar o seu Insta, o grupo está aberto, se você puder colocar lá o seu Insta, para o pessoal poder seguir o teu trabalho também, que como eu comentei, pessoal, no início da live, para quem estava aqui, não estava aqui, né, no começo, o Euler coloca no Instagram dele muitas reflexões muito pertinentes, que mexem bastante com a gente, igual aquelas duas perguntas logo no início da fala dele de hoje. Lá a gente é tocado em vários momentos com as reflexões que ele traz lá no Instagram dele. Então, também sugiro que vocês sigam o Euler. E um abraço a todos, vai ficar gravado, foi ótimo o diálogo aqui hoje. Então, hoje nós, para finalizarmos, abordamos a questão do propósito de vida, lá do capítulo 13 da autora. E agora nós nos encontramos na próxima live essa semana, dia 6, e vamos continuar a nossa leitura. Foi ótimo, Euler. Um grande abraço, boa noite a todos. Boa noite. Agradeço também, Fabiane, muito obrigado pelo espaço. E para finalizar com a frase que nós iniciamos, tá? Para vocês aqui: o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Ótimo, muito obrigada. Um Obrigado, Fabiane. abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau.